Mas você, na tua visão, então, como empresário e um homem de administração, o Keirson tem condições de ser o homem forte do Curitiba hoje? O que é isso? Primeiro eu quero deixar isso muito claro e ia pedir isso para vocês também, deixar muito claro. O que é isso é atleta, tá? Então o que é isso é jogador de futebol. Eu quero deixar isso, pedir o favor aí para quem edita, deixar isso muito bem claro. O que é isso é jogador de futebol, tá? Eu vou pedir esse favor aí para vocês. Então é assim, o que é isso é jogador de futebol de alto rendimento. Vem anos trabalhando para formação, para gestão, e vou cravar mais. O Keirson tem a mesma idade que eu, 32. O Keirson será um dos maiores diretores que o Curitiba terá em sua história. O Keirson vem se formando cada vez mais, se capacitando cada vez mais, com os contatos cada vez mais. O Keirson vem se ampliando como gestor. Bem claro, o Keirson é jogador de futebol. O Keirson tem proposta para jogar, o Keirson ainda é jogador. Mas o dia que o Keirson parar, o Coritiba tem que ter a certeza que terá um grande administrador. Então, aqueles que se preocupam com o futuro do Coritiba, durmam tranquilos. O Coritiba terá em boas mãos daqui a uns anos, com certeza. Isso, mas o papel exato dele seria o homem forte do futebol, ou a gente está falando de uma maneira mais ampla? O homem forte, um CEO, por exemplo, um cara, um homem forte administrativamente falando, é isso? Olha, vamos lá, eu brinco com isso. Um CEO, né? Não CEO. Não seria um CEO, porque a gente vai ter o CEO de futebol, como eu te disse, um homem mais experiente, que passou em alguns clubes, um homem com mais cancha, vamos chamar assim, né? Um homem centrado, um homem capacitado para isso, com passagem em outros clubes. O Keirson será como na minha organização da minha empresa. Apesar de eu ser o dono, de eu ser empresário, eu tenho uma pessoa que responde tão igual a mim, uma pessoa que está ao meu lado, uma pessoa que sabe tudo o que acontece no dia a dia, que tem plena convicção do que acontece, que cuida tanto quanto o presidente, que tem aspectos, eu volto a dizer, eu acho um absurdo um candidato a presidente dizer que vai sair daqui, vai pegar um jatinho, vai lá fazer uma parceria na Itália, isso não existe. O presidente tem que gerir várias áreas, tem que ser um político hábil, tem que ter vários supervisores capacitados em cada área, tem que ter vários gestores capacitados em cada área. Isso sim é um presidente. Não posso achar que, porque eu sou bom em finanças, que eu vou ser um baita de um presidente. Não é isso. Você tem que ter vários gestores. E o Keirson será um gestor amplo, de toda a capacidade. O Keirson não pertence a uma matéria, diferente do Léo Gago. O Léo Gago pertence às escolinhas de futebol. O Leandro Haddad, que atualmente é presidente do Pilarzinho, pertence à área social. Então, ele cuidará da pasta social. O Keirson supervisionará tudo, tanto quanto eu. Você falou que o Keirson ainda é um atleta profissional. Você pretende ter o Keirson como atleta dentro do Coritiba ainda? Ou o Keirson já teria um prazo para encerrar a carreira e, posterior a isso, vir a ser dirigente? Gosto muito de organograma. Sou um empresário, sou um político, gosto muito de organograma e uma expressão chula, cada macaquinho no seu galho. Isso cabe ao CEO de futebol que nós vamos contratar. Isso não é uma pergunta que o presidente vai responder. Pergunta que o presidente vai responder é quem vai ser o CEO de futebol. Quem vai coordenar a base, quem vai coordenar as escolinhas, quem será os membros do G5, como será a filosofia de trabalho. Se eu sigo uma ideia de filosofia de trabalho, como eu irei falar de um jogador? Não há como. Mas também não é segredo para ninguém que o Leandro Donizete é um grande amigo meu, alguém que eu respeito muito, e que há um pré-acordo entre eu e ele, que ele virá ano que vem jogar no meu Curitiba, assim. Eu posso cravar para vocês que o Leandro Donizete é a única contratação do presidente. Porque eu não interferi no futebol, claro que eu estarei ao lado do futebol supervisionando, assim como estarei do lado financeiro, supervisionando o Isair, assim como estarei do lado do CT da Graciosa supervisionando o Gilberto Guedes, assim como estarei do lado do coisa, porque isso é um presidente. Um presidente, ele supervisiona tudo e tem gerentes capacitados em cada área. Ele não pode ser técnico de uma área, ele não pode ser bom só em uma área, olhar só para um campo, olhar só para o futebol. O Coritiba é o maior time do estado. O Coritiba não é só futebol. O Coritiba tem que ter trabalho social. O
Curitiba tem que ter trabalho para a juventude. Nós somos 1 milhão de torcedores. Como que eu posso falar só de futebol? Então... Paulinho, mas você está falando aí no Donizete como jogador do Presidente. Você deve saber que o Donizete já tem uma idade avançada, um histórico de lesões na carreira, que está praticamente há 2 anos sem atuar com regularidade. Você acha que ainda... Não, mas ele atuou muito pouco em 2018 também. No Santos, muito pouco. Muito ele pouco. se transferiu para o Santos, ele atuou muito pouco, ainda mais depois que saiu o Dorival Júnior. Exatamente. No América praticamente não jogou também. Jogou. Você acha que ainda o Leandro Donizete, eu não estou aqui questionando a capacidade técnica dele, porque realmente ele jogou muito com a camisa do Coritiba. Perfeito. Só que a gente tem que lembrar também que ele já saiu do Coritiba há 9 anos, certo? Que ele voltaria depois, com 10 anos longe do Coritiba, em condições bem inferiores às que ele saiu daqui. Perfeito. Você acha que ainda ele poderia dar o retorno dentro de campo que você esperaria? Sim, desde que eu tivesse um contrato de produtividade com ele. Desde que eu sou muito de filosofia de trabalho. Então, qual é a minha ideia de filosofia de trabalho que não é segredo para ninguém? Irei jogar o meu Paranaense com o Sub-23. Volto a dizer, eu tenho o maior psicólogo esportivo. E eu preciso ter, nesse conjunto do Sub-23, nomes experientes, assim como o Leandro Donizete, para carregar, para entender que a camiseta do Coritiba é a maior do estado, para entender que eles vestem e representam o maior time do estado. Que não é normal em Cianorte empatar com o Cianorte. Não é normal. Não é normal. Essa filosofia de trabalho dentro de campo é que eu preciso de nomes como Leandro Donizete para carregar. O contrato com ele será feito por produtividade, pelo rendimento que ele dará ao clube, como um profissional na minha empresa. Se um profissional me rende na minha empresa, ele recebe mais. Se ele me rende pouco, ele recebe menos. E se ele não me rende, o que eu irei fazer? É gestão. Apesar de eu ser totalmente contra, quero deixar isso muito claro, em seu estatuto, ser futebol empresa, isso é um erro terrível. Terrível ser futebol empresa no estatuto. Porém, na filosofia de trabalho, porém, dentro dos clubes gerenciado por um estatuto clubista, tem que ter filosofia de trabalho. E Leandro Donizete se encaixaria nisso, como o representante dessa, como chama os curitibanos, dessa piazada, entender que estão no maior clube. Porque eu quero sim que vocês, coxanaldos, me vai, eu quero sim que vocês me cobram, eu quero que os torcedores me cobram, porque eu sou o maior time do estado. Então, para mim ter essa tranquilidade de campo e os meninos entenderem que jogam no maior time do estado, é que eu preciso de nomes como Leandro Donizete. Mas e aí você não acha que você trazendo ele dessa maneira, como uma imposição, vamos dizer assim, do presidente, isso não pode soar mal no grupo de jogadores? De repente, o Leandro Donizete, o treinador vai escalá-lo pela história passada, por ser uma contratação do presidente. Perfeito. Não pode ter isso também, Paulinho? Como vocês estão vendo aqui, eu sou um cara que respeita muito a filosofia de trabalho. Muito. Eu sei exatamente o que eu pretendo para o Coritiba e onde que eu quero chegar com o Coritiba. Não só em 3 anos. Onde que eu quero chegar com o Coritiba quando eu tiver meus 60 anos. Então eu sei exatamente o que eu estou falando. E quando foi isso, tem que ser claro. Tem que ser claro para os meus atletas, tem que ser claro para o meu porteiro, tem que ser claro para o meu administrador, tem que ser claro para os meus jogadores, tem que ser claro para a minha base, tem que ser claro para o torcedor, para a mãe do aluno lá na escolinha, tem que ser claro sim. Tem que ter a responsabilidade de jogar no Coritiba, então não tem problema com nenhum desses. Ele tem que entender que somos o maior do estado, ele tem que entender que a camiseta do Coritiba é pesada, ele tem que entender que a nossa torcida é cobrança, que os nossos repórteres que querem o bem do Coritiba são maiores, são grandes e cobram. Então não tem problema com isso não. O cara que quiser jogar no Coritiba tem que entender a filosofia de trabalho. E para entender a filosofia de trabalho é que eu tenho o Leandro Donizete exatamente para transmitir isso que você quer falar, que é filosofia de trabalho. O que o Paulinho espera que o Sub-23 faça, o que o Paulinho espera que o Keirson faça, o que o Paulinho espera que o Gilberto Gettner faça, o que o Paulinho espera que o CEO de futebol dele faça, o que o Paulinho espera
que o treinador dele faça. Então não tem problema com isso, não. Isso é filosofia de trabalho, isso é saber onde quer chegar. Mas então você espera um retorno maior do Donizete fora de campo, certo? Trazendo esse espírito alviverde para o jogador, né? Porque dentro de campo. Propriamente dentro de campo. Perfeito. Então, o que me permita dizer aí, Rogério e Marcelo, por exemplo, é o que a diretoria atual pensa de um Rafael Lima, por exemplo. Perfeito. Quando diz que o Rafael Lima é um grande cara de vestiário, né? Então a tua ideia em relação ao Leandro Donizete é essa. Não é nem tanto dentro de campo, porque ele tem jogado muito pouco. Seria mais o cara do vestiário. Aí eu deixo a pergunta para vocês. Quem tem mais representatividade em relação à camiseta do Coritiba? Leandro Donizete ou Rafael Lima? Aí fica a pergunta aí a critério de vocês. De vocês, torcedores. Com certeza o Leandro Donizete é um cara mais identificado. Porém, se você for partir para outro lado, também hoje, dentro do elenco atual, acredito que o Rafael Lima. Aí é questão só que a gente teve até uma experiência recente aí que foi mal sucedida. O Pereira era o grande líder daquele time de 2000. O Pereira, que chegou em 2009, foi o grande líder do time de 2010, 2011 e 2012. Quando veio para o Curitiba na função de diretor, foi um fracasso. Mas o Leandro Donizete não será diretor. O Leandro Donizete estará dentro de campo. Ele é atleta. Há um lapso de função. Então, é assim, os torcedores têm que entender. Uma coisa é você ser diretor, uma coisa é você ser cartola na língua popular, outra coisa é você estar lá, ser jogador de futebol. Então, o Leandro Donizete não é um diretor igual o Pereira. O Leandro Donizete é um jogador. É um atleta que estará disputando uma vaga, que estará treinando, que é um atleta de alto rendimento. Só que a gente sabe também que é um atleta de um salário alto. Não é verdade. Porque né? quando você diz para mim assim, ele não joga 2 anos, eu falei que era 1 ano. Então, se você tem a ciência que o presidente sabe disso, você não se preocupa com isso, não, porque o presidente tem filosofia de trabalho. Então, eu vou invadir aqui um pouquinho e partir para a área financeira. Posso? Claro. De vocês? A palavra é sua. Não, pelo amor de Deus, vocês comandam o programa aí, vamos dizer. Falar nisso, daqui a pouquinho eu posso pegar uma água, porque minhas garrafinhas do Curitiba já secaram tudo, cara. Eu falo demais. Viu, Paulinho? Também. O programa é nosso, mas a torcida quer conhecer você. A gente, ela já conhece, cara, entendeu? Então... Já tá de saco cheio de ouvir a gente. Não tá não, cara. Eu volto a dizer, eu assisto vocês todo dia. Eu acesso lá, Coxa Nautas. Meu celular abre sozinho no Coxa Nautas. Quando você vai na pesquisa Google, a primeira coisa que aparece é Coxa Nautas. Vamos lá. Desculpa, eu me perdi na pergunta. Não, a gente está falando do salário alto do Donizete. Quem vai cuidar de todas as finanças na minha administração, eu volto a dizer, eu tenho que ter um supervisor responsável por toda a área estratégica, né? E não seria diferente na finanças. Quem vai comandar todas as finanças será Isair Ribeiro. Depois ele fará um vídeo, está à disposição do Coxa Nautas aí para entrevistá-lo também, assim como o professor Gilberto, assim como todos os nomes que eu estou citando aqui. E quem que é o Isaías Ribeiro, Paulo? Isair Ribeiro. E quem seria o Isair Ribeiro? Deixa que ele se apresente igual o Gilberto Guetta. Se eu falar do currículo dele, eu vou esquecer alguma coisa, ele vai ficar bravo. É um homem que trabalha há anos como supervisor de banco, que trabalha há anos na parte contábil, que é um rapaz que trabalhou enfim, em várias empresas privadas, porque eu pretendo, diferente do que eu imagino sobre o estatuto do clube, que tem que ser clube até o final, na área privada, na área do dinheiro, eu preciso de alguém que trabalhou na área privada. Então, estou trazendo de parceria das minhas empresas, um homem para trabalhar 24 horas por Curitiba, todos os anos, porque eu estou trazendo a área privada, um homem, para cuidar das finanças do Curitiba. Hein, Paulinho, e aproveitando que você está falando de finanças também, né? Apesar de, claro, você vai delegar muita coisa, mas quais são as suas ideias hoje para aumentar a receita do clube, né? Para poder realizar todos esses projetos que você idealiza? Vamos lá. Eu vou pedir um pouco de, sei lá qual que é a palavra que eu vou usar aqui, um pouco de segredo para o Coxa Nautas, né? Assim como eu pedi para o rapaz da Gazeta do Povo, nós temos um novo plano de sócio, que foi
Como vocês viram, a gente tem contato com outros clubes da Série A, e esse plano eu fui, ano passado, convidado para dirigir esse projeto em um dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu rejeitei, porque eu quero primeiro apresentar a torcida Coxa Branca. Então, uma das maiores fontes de receita nossa será esse novo plano de sócio. Eu posso dizer que é algo inovador, eu posso dizer que é algo muito interessante para o torcedor, que vai ser seguido para outros clubes da Série A com certeza absoluta, porque eu fui convidado para fazer essa consultoria a outro clube, que eu vou me guardar o direito aqui de falar qual é o nome do clube. Então, a gente vem com esse novo plano de sócios diferente, revolucionário, com os pés no chão, que é comandado pelo Isair, que na hora certa a torcida saberá qual é. A gente também está trabalhando muito na área de, infelizmente não foi revelado o balancete do Coritiba, que eu quero aproveitar uma palavra para dizer, perguntar aos torcedores, vocês sabem o que é compliance dentro do Coritiba? Eu não vou revelar aos torcedores o que é isso, mas, por favor, cobre o nosso compliance do Coritiba para entregar as contas, pelo amor de Deus. Enfim, isso tudo é gerenciado pelo Isair, então a gente tem alguns parceiros. Eu venho do meio empresarial, político, então vocês podem imaginar que várias empresas de níveis nacional e internacional me acompanham e que já sinalizaram que assim que a gente for vitorioso na eleição do Coritiba, se assim os sócios decidirem, irão estar com nós no Coritiba. Eu acredito em mudança de marketing, em filosofia de marketing. Eu acredito na marca. Tanto é que eu tenho internacionalização da marca, porque eu tenho um projeto todo diferente. Eles brincam comigo, quem me conhece mais intimamente fala que eu sou um marqueteiro frustrado, porque eu nunca prestei vestibular na vida. E se eu prestasse, seria de marketing. Então, todo mundo sabe que eu adoro a área de marketing, que eu sou apaixonado pelo marketing. E eu acredito que só um reposicionamento da marca, não só no Brasil, diante de vários empresários, diante de várias pessoas influentes, é que o Coritiba aumentará a sua receita. Certo. Vai lá, Rogério. Paulinho, agora eu queria falar sobre o Couto Pereira. Você comentou que tem projetos para o CT da Graciosa. Você também citou que não vai existir nenhum projeto de um novo estádio para o clube. E quais são os seus planos para o estádio do Coritiba? Quero aproveitar a pergunta, agradecer a pergunta, para dizer o seguinte. O Coritiba atualmente tem uma engenheira chamada Andressa. Ela é extremamente capacitada. Então, o Coritiba tem no seu plantel de funcionários pessoas extremamente capacitadas, que a gente pretende contar sim com ela. E o nome desse é a Andressa. O que ela faz hoje pelo Coritiba, pelo Couto Pereira, é algo impressionante. Pelo tamanho do recurso que ela tem, pelo tamanho de gestão que ela tem, ela é uma extremamente profissional capacitada. Então, o Coritiba continuará sendo comandada na parte de engenharia por ela, pois o Coritiba tem funcionários capacitados, sim. Na parte do Couto, o Couto é minha casa, cara. Eu amo o Couto Pereira. Eu amo, vou cuidar do Couto. Eu brinco aqui, o meu escritório tem que ser impecável, pois eu gosto de que as pessoas entram aqui, que as pessoas se sintam bem. É isso que o torcedor do Coxa Branca precisa. Entrar lá, se sentir bem, se sentir acomodado, pois lá é a nossa casa. Eu tenho muito orgulho do Couto Pereira, muito. Então nós não teremos maquete nenhuma do Couto Pereira. Certo. E Paulinho, qual é a avaliação que você faz da atual gestão do Coritiba? Como que você espera pegar o Coritiba caso você seja eleito? Eu acho que eu vou pegar no trágico. A palavra é trágico. Eu não espero muitas coisas boas, não. Infelizmente, como meu torcedor, eu tenho que dar essa notícia e ser verdadeiro. Pois a gente tenta ser sempre o mais verdadeiro possível. Então sempre com honestidade para o time saber qual é a filosofia de trabalho. Para todos saber qual é a filosofia de trabalho. Então assim, acho desastrosa a gestão do Samir. Péssima, horripilante. Porém, volto a frisar isso. O Coritiba tem, sim, pessoas que são extremamente capacitadas, pessoas que são extremamente capazes de trabalhar no Coritiba. Tem pessoas que deram a vida ao Coritiba, tem pessoas que têm mais tempo de casa do que eu de vida.
Tem gente que doou sangue, que batalhou para o Curitiba, que doa o dia a dia para o Curitiba. Como eu não irei respeitar isso? Então, esses funcionários têm meu respeito. Porém, vou falar do G5, que é a atual administração. Horrível, horrível, horripilante. Porém, não podemos deixar de falar o seguinte. O Samir, o atual presidente, ele é um torcedor apaixonado pelo clube. Isso ninguém pode tirar dele. Ele é um apaixonado e torcedor. Ponto. Um péssimo gestor, um péssimo... não tem filosofia de trabalho, não sabe onde ir, não sabe... Ele chegou a perguntar como é que se faz DNA de futebol. Certo, o presidente não sabe o que é um DNA de futebol. Mas essa análise que você... Desculpe te cortar, mas essa análise que você está fazendo como Paulinho torcedor ou um Paulinho empresário bem-sucedido? Um Paulinho que conhece a administração empresarial. Como um Paulinho que conhece a administração empresarial. Volto a perguntar para vocês e deixar a pergunta no ar para os torcedores que eu não vou comentar aqui. Você sabe o que é um compliance, torcedor? Você sabe que Curitiba hoje tem um compliance? Então, é por isso que eu acho, como empresário, como administrador, que é horroroso, horroroso. E volto a perguntar. Como que o Curitiba é um dos poucos times de Série A que não tem o seu balanço divulgado? Então, se uma pessoa não... Pode ter inúmeras justificativas, ele pode achar que centenas de justificativas. Todas elas a gente escutará e não aceitará. Porque um time que tem um conselho fiscal e tem um compliance e não consegue apresentar um balanço financeiro, é porque está tudo errado. É isso aí. A gente está caminhando para o final do programa. Rogério, tem mais alguma pergunta para... Já. Esse é só o primeiro ainda. Esse é só o primeiro. Esse é só o primeiro, mas nada impede que a gente converse mais outras vezes. Rogério. Já ouviram algum político não gostar de falar, cara? Algum empresário não gostar de falar, homem? Eu vou te falar, eu vou ser bem sincero contigo agora. A gente, brincadeiras à parte, a minha preocupação não é com você, mas sim com o Coritiba. Me preocupa isso que você falou agora, tá? Já viu político que não gosta de falar? Então isso é uma preocupação muito grande. A gente espera de coração, e eu vou ser bem franco contigo. Que saia do papel os projetos. Exatamente, que não fique só no blá 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 político. Daí eu vou te dizer o seguinte, você não precisa confiar no Paulinho, você não precisa confiar no político. Confie nas pessoas que realmente vão estar no dia a dia do Curitiba, que realmente vão estar lá na categoria de base, como Gilberto Getter, que vão estar nas escolinhas como o Léo Gado, que vão estar no dia a dia como Isaí, na finanças. Você não precisa confiar no Paulinho. Não é no Paulinho que você vai votar. Não é no sobrenome, é no projeto. E assim, ó, você como um político, as pessoas que você citou e outras que vão trabalhar no Curitiba, a gente sabe, e não me leva a mal com a pergunta, mas a gente sabe que no meio político tem muito favor, né? A gente sabe que o político emprega o cidadão que ajudou na campanha, o político emprega o cidadão que conseguiu os votos. Isso não vai ter no Curitiba do Paulinho. Volto a dizer, eu não tenho nenhum... Eu presto consultoria a time de futebol amador. Não tenho nenhum jogador e nunca vou ter um jogador de futebol. Nunca serei empresário de futebol e não conheço os empresários. Até conheço do time amador, até conheço alguns empresários que têm jogadores, sim. Não tenho vergonha de dizer isso. O Curitiba é um time de Série A, é o maior do estado. Todos querem ser amigo do presidente. Não há por que esconder isso da torcida. Eu sou muito verdadeiro. Eu tenho um grupo do WhatsApp, eu tenho mais de 30 grupos do WhatsApp do Curitiba. Por quê? Porque eu tenho tete a tete, eu sou verdadeiro. Apesar de não considerar um político, você pode olhar nos meus olhos e ver que é um político diferente, que há coisas diferentes. Você já conhece vários políticos, vários torcedores conhecem o político. Primeira coisa que eu falei é que não tem pergunta proibida. Você tem que perguntar, e eu tenho que saber responder, porque se eu tenho minha filosofia de trabalho, se eu tenho honestidade, se eu sei onde que eu quero chegar, por que não responder? Então, é assim, há um político, sim, há um político honesto, há um político que sabe onde quer chegar, há um político com pessoas honestas, então procure o currículo das pessoas que irão comandar o Curitiba, que não é o Paulinho, não é só o Paulinho, não votem no Paulinho pela família Túlio que ele pertence,
pelo poder aquisitivo que ele tem, pelo status que ele tem, votem no Paulinho pelo planejamento, pela filosofia de trabalho, pelo futuro melhor do Coritiba. Não votem no sobrenome. Chega de votar pelo status da pessoa. Não é isso. Não é isso que o torcedor merece. Rogério, mais alguma coisa, meu amigo? Tá certo. Eu só quero agradecer ao Paulinho por aceitar o convite do Coxanautas e trocar essa palavrinha com a gente. Valeu. Marcelo, tem alguma coisa? Eu tenho ainda uma última pergunta. Você tem alguma coisa? Não, isso eu também, só agradecer a tua participação com a gente mesmo. Pode fechar. Ô, Marcelão, aí. Faz uma pergunta para mim, Marcelão. Não foi nenhuma para mim, faz uma aí, cara. Isso. Tudo bem que eu sou feio e falador, mas faz uma aí, cara. Eu adoro pergunta. Vai. Eu quero te agradecer, acho que foi muito bacana. A gente não te conhecia, o torcedor do Coritiba não te conhece também, né? Tá conhecendo agora e vai conhecer ainda mais através do Coxanautas, que tem um bom alcance e você sabe disso. Perfeito. E para encerrar, hoje você teria condições, caso eleito, de se dedicar integralmente ao clube? A tua situação Sim. financeira te permite isso? Volto a falar que eu não gosto de citar a minha situação financeira e a minha situação de sobrenome de família. Não, mas quem citou isso foi você, né? A gente só tá pegando gancho no que você falou. Quem citou várias vezes foi você. Eu nem sabia da tua situação financeira, do sobrenome da tua família, nada. Você que falou aí. Mas eu volto a dizer, eu vou pedir, né? Pelo amor de Deus, filosofia de trabalho, filosofia de trabalho, filosofia de trabalho, é isso que o Coritiba merece. Eu partilho muito da ideia do Tcheco. Coritiba não precisa de Paulinho, não precisa de Samir, não precisa de Renatinho. Coritiba precisa de trabalho, filosofia de trabalho. Então, é isso que eu quero levar à campanha, filosofia de trabalho. Sim, meus filhos, vamos dizer que meus filhos não passam fome, mesmo sem mim dentro de casa. Ótimo. E agora me surgiu outra ideia. Fala lá, Rogério. Tenho também uma última pergunta. Opa! Paulinho. Tá ficando boa a entrevista, ninguém quer parar, pô. Vamos nessa, eu tô aqui. Você precisa de 165 nomes para oficializar a tua candidatura. Você já tem esses nomes ou você ainda está aberto para receber mais apoiadores? Como que está essa... Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é importantíssima para mim. É o seguinte, eu tenho tete a tete o dia a dia com todos os torcedores do Coritiba. Eu venho aqui nesse site que eu admiro muito a dizer... Se você quer ajudar o Coritiba, se você é torcedor verdadeiro do Coritiba, nos procure. No meu Facebook tem o número do meu celular. A gente está ali para o dia a dia do Coritiba. Nós estamos em mais de 30 grupos do WhatsApp, pegando o dia a dia do Coritiba. Então, não vejo com nenhuma dificuldade a gente conseguir 160 sócios, não. Até porque todos os dias eu recebo gente querendo participar, verdadeiros torcedores dando palpite, verdadeiros torcedores querendo o melhor para o Coritiba, então a gente está aqui para isso. Então, todos os torcedores serão ouvidos, por isso que a gente está vindo devagarzinho com os vídeos da campanha, para que todos entendam todos os projetos. Nós temos mais de 20 projetos para o Coritiba fora de campo, porque a gente tem filosofia de trabalho, a gente trabalha 2 anos com o Coritiba, 2 anos no projeto Coritiba, então a gente está vendo filosofia de trabalho. Então todos os torcedores verdadeiros do Coritiba serão escutados, sim, terão o nosso respeito. Tenho lá o número do meu celular, se sinta à vontade para nos procurar, a gente sempre vai estar disposto a debater com vocês. Maravilha. E para encerrar, você chegou a pensar, ou até foi procurado pelos outros candidatos que se nomeiam como oposição, como o Folador, como o próprio Jango, a fazer uma coalizão aí no sentido de bater chapa contra o Samir ou não? Como eu disse, eu sou um político e falo isso. Na verdade, oficialmente, não. Mas todos nós somos torcedores do Coritiba. Eu volto a dizer, esse lado de oposição e situação não deveria existir no Coritiba. Porque chegar em dezembro, somos todos torcedores. Diferente do que acontece na política, que sempre é ao lado direita e esquerda, o Coritiba não deve existir isso. O Coritiba é uma coisa única. Única. Então, vai chegar em dezembro, todos nós só queremos uma coisa para o Coritiba, o melhor. Então, para isso, nós sempre estaremos a disposto, sempre estaremos escutando. Independente do que
alguns dizem, é oposição à situação, que na minha opinião não é. Não é, porque somos todos Curitiba. Vai chegar em dezembro, eu quero pegar meus filhos, quero ir lá, independente se eu seja o presidente do Curitiba ou não, em janeiro, eu quero pegar meus filhos, eu quero ver vitórias do Curitiba, eu quero ver o Curitiba disputando o grande, eu quero ver o Curitiba com filosofia de trabalho, quero ver o Curitiba, eu chegar para o meu filho e falar assim, o Curitiba quer isso para 3 anos, o Curitiba quer isso para 5 anos, o Curitiba quer isso para 10 anos, independente se seja o Paulinho presidente. Não há oposição, não há situação. Há o Curitiba. O Curitiba é maior do que qualquer um. É isso aí. De qualquer diretor que vai passar, ou que passou, ou que vai vir a ser. É isso que nós esperamos, né? Que um dia após as eleições haja uma união entre todos. Mas só vai aquele que venceu. Perfeito. Só vai haver se candidatos assim como eu estou aqui usando o Coxanautas, o maior site, na minha opinião, de transmissão de notícias do Curitiba, volto a dizer, acesso quase todos os dias. Então, assim, é um site que eu admiro muito. Volto a dizer o seguinte, só vai haver se os outros presidentes entenderem, assim como eu entendo. Curitiba é um só, não existe oposição, não existe situação. Somos todos coxa branca. Temos que parar de vaidade de presidentes ou de grupinhos políticos. A ou B. Porque eu faço parte do G5 do fulano, eu faço parte do G5 do ciclano. Não pode haver isso. Somos todos Curitiba. Todos Curitiba. Isso aí. Paulinho, maravilha. O Coxanautas agradece demais a tua presença. Foi muito bom te conhecer. Foi muito bom conhecer você. Foi muito bom levar para o torcedor Coxa Branca suas ideias. E a gente deseja aí para você sucesso. E a gente vai se voltar a falar assim que for lançada a candidatura. O Coxanautas volta a entrevistar todas as pessoas que se lançarem candidatos a presidente do Curitiba. Aí sim, procurando ouvir as propostas, procurando ouvir o que cada um tem a apresentar ao Curitiba. Beleza? Um grande abraço a você e fica com Deus.